Eu recebi uma carta do Donald Trump, nós saímos dos 48 principais jornais do mundo, The Washington Post, The Sun, El País, o San Salvador, saiu no The New York Times, saiu na China, na Rússia, saiu em tudo. E aí a equipe do Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta me solidarizando com a cadeirada. Ela não é tão importante como uma facada e nem tão importante como uma bala de fuzil. Acho que é proporcional ao cargo de cada um, né? Só que a relativização dessa coisa, para mim, hoje me pegou de surpresa. Tá muito estranha essa eleição. Hoje, alguns jornalistas, turma, começaram a me amar. Gente que é esquerdista. Aí eu chamei no canto, mas que você tá rindo para mim? O que tem de errado? Sua postura tá diferente, mas ver o Silas te atacando me incomoda. Aí o outro que não gosta de jeito nenhum, eu sou o primeiro cara de direita que tá conseguindo o voto do Lula, não sei se vocês sabem disso. Dá uma olhada aí nas pesquisas aí. Eu sou o primeiro cara que tá conseguindo o voto da esquerda. Aí você fala, mas por quê? Porque os caras tá vendo o Bolsonaro se levantar contra mim. Ou seja, que confusão que é essa, cara? Se você quer aprender a monetizar um canal em menos de um mês, assim como esse, utilizando notícias, não precisa ser de política, pode ser sobre o assunto que você mais gostar, como por exemplo o seu time do coração ou sobre algum artista famoso. Clique no link na descrição. Nesse vídeo vamos ver a opinião de Pablo Marçal sobre a postura de Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio, sobre os últimos acontecimentos que abalaram o mundo político nessa semana. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece na política e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Hoje mesmo, eu estou sem entender, vou até para o Bolsonaro para entender a relativização que ele cometeu hoje. Ele falar que foi inevitável para o Datena ter que fazer o que ele fez comigo. Ele que estava bem que com ciúme da facada. Em momento nenhum eu quis dizer que o teor de uma cadeirada é uma facada, né? Nos Estados Unidos, para concorrer à presidência, é bala de fuzil. No Brasil, para ser presidente, é facada. Na prefeitura, é um pouco menor, o efeito é cadeirada. Agora, todo mundo perde com isso. Eu, antes de fazer minha pergunta, vou dar um depoimento aqui de que realmente essa relativização feita pelo ex-presidente Bolsonaro chocou muita gente. Eu, particularmente, não acho aceitável a gente banalizar a agressão física, dizendo que a pessoa provocou e tudo mais. Isso é muito perigoso, inclusive, para quem é de direita nesse país, porque a gente sabe que existe um salvo-conduto para comunista partir para cima, né, e ficar por isso mesmo. Então, acho muito temerária a postura do ex-presidente, lamento muitíssimo, e quando eu discordo, eu falo com a minha independência de ser. E para finalizar, que você trouxe a questão do Bolsonaro, hoje foi um grande dia para ele. Eu acho que ele foi picado pelo Silas, o Silas sem controle, né? Ele fez talvez 10 vídeos da minha pessoa, e ele deve ter contaminado ali o coração do Bolsonaro para ele se posicionar em relação a mim. Vocês nunca vão me pegar o rol das pessoas que se levantam contra o Bolsonaro. Eu reconheço que Deus levantou ele é o primeiro presidente de direita, mas eu não consigo que ele tem um perfil de Saul, para quem conhece. E Saul, ele mesmo se destrói sozinho. E vocês não vão me colocar no hall de pessoas que vão se levantar contra o capitão. Mas hoje foi um grande dia de ver ele relativizando, falando que eu exagerei. As aulas que nós pegamos, nós todos ficamos exagerados, porque se ele falou que como controlar o Datena, as pessoas que ficam com raiva das coisas que ele falou ao longo dos 27 anos ali na Câmara dos Deputados. Hoje foi um grande dia para analisar o comportamento de muita gente. De novo, lamento profundamente, Bolsonaro, você relativizar isso, porque você provocou mais gente que eu. Então, hoje, com as suas próprias palavras, você mereceu a facada? Com as suas próprias palavras, o Donald Trump mereceu levar uma bala de fuzil no pé do ouvido? Nunca apoie a agressão. Se você é fraco na discussão, desça do jogo. Não continue o jogo. De fato, eu poderia ter tomado aquela cadeira daquele jabuti, eu poderia ter avançado nele, eu poderia ter pegado a cadeira e jogado ele no chão, eu poderia ter feito um monte de coisa. Mas eu quis mostrar para o povo que eu sou uma oferta, nunca escondi isso e nem vou esconder. Agora, você tem que saber o que aconteceu em Brasilândia hoje. Todo mundo erguendo cadeira. Aquilo entrou na cabeça de todo mundo. Então, se for para defender esse povo, eu tiver que tomar 10 cadeiradas dessa toda semana, pode mandar a cadeira que eu tô dentro. Eu não vou arregar para nada, não afino para
absolutamente nada. Eu acredito que toda relação com outros poderes tem que ser republicana. Agora, o Tarcísio é um cara que eu gosto de graça. Ele é um burocrata, né? Ele não é uma pessoa que morre pelos princípios, valores e propósitos do nosso país. Ele não é aquele cara patriótico igual a gente. Ele é um cara que se afasta dessa pauta, e todo mundo aqui que entende o que eu estou falando sabe que ele se afasta disso. Eu acho que dificilmente o Tarcísio vai ser presidente do Brasil um dia por conta disso. Tem que ter alguém apaixonado, num nível completamente diferente. Ele é um burocrata, ele é um cara que é bom em cuidar ele é analítico, ele é um cara que gosta, ele tem um perfil psicológico chamado conforme. Ele não gosta de caras que têm ousadia igual eu. Ele não suporta, inclusive. Então, eu vejo um desespero nele no período eleitoral em relação ao Bananinha que chega a dar até pesadelo na vida dele, de ter um cara completamente diferente do perfil do Nunes, porque o Nunes aceitou tudo que ele pediu. E aí ele fica imaginando de ter um cara igual eu e eu falar, não vai fazer isso, aí vai dar prejuízo para a cidade. Aí ele já imagina que isso pode deixar ele até sem dormir. Mas eu entendo que essa relação é eleitoral, né? Depois que passar esse momento eleitoral, acho que nós vamos voltar ao normal. Eu tive ali no palácio com ele e fiz um combinado. Falei, Tarcísio, respeita a sua posição em defender o Nunes, não toque no meu nome. E eu falei para ele, 100% das vezes que você tocar no meu nome, eu vou devolver energia. Como ele falou pro Nunes que eu tô derretendo, eu vou deixar aqui, carinhosamente, provisoriamente, um apelido para ele, espero que não pegue. Ele é o Goiabinha, tá? Dupla Bananinha e Goiabinha. Goiabinha por quê? É verde por fora e vermelho por dentro. E espero que não pegue, Tarcísio. E espero que eu remova e consiga, sem maiores danos, tirar esse apelido até o final dessa eleição aí da sua pessoa. Não toque no meu nome. Você sabe que eu te respeito, mas se você, de fato, quer mergulhar nesse embate eleitoral, o Bolsonaro tinha te dado o código. Não acabe com a sua carreira defendendo o Nunes. Apoiar uma coisa, atacar outra pessoa que tem o mesmo lado que você, pode ser um suicídio eleitoral. Então fica com Bananinha, é provisório, tá? Ninguém nunca lançou um apelido provisório em alguém, mas eu tô lançando e eu vou revogar ele no dia 6 de outubro, às 20h30, horário de Brasília. Eu vou tirar esse apelido do governador. Goiabinha é o nome, e faz o M aí quem tá assistindo. Eu vou servir por 12 anos na política nacional. E nesses 12 anos eu imagino que eu vou acabar ficando 8 anos na Prefeitura de São Paulo para conseguir fazer uma mudança transformacional mesmo, geracional, na raiz do problema da cidade. E o melhor cenário é Tarcísio também ficar 8 anos, eu ficar 8 anos e o Bolsonaro conseguir. Eu faço uma leitura que o Nunes Marques vai ser o presidente do TSE na próxima legislatura. Não, na próxima legislatura não, na próxima eleição. É uma pena que eu acho... Agora o jurista falando, tá? Eu acho que os advogados do Bolsonaro se equivocaram em subir para o Supremo Tribunal Federal. Eles poderiam ter desgastado todos os recursos, chegar até o nível 4 de recurso dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Se tivesse deixado lá, eu tenho certeza que o Nunes Marques daria uma liminar para ele concorrer à eleição e esperar a urna responder. Só que eles foram precipitados demais, subiram para o Supremo Tribunal Federal, que eu acho que ele tem menos chance ainda. Mas, calculando juridicamente, na minha visão jurídica, ele tem 1% de chance de reverter as outras 2 ações. Eram 3, ele reverteu 1, falta 2. Eu imagino que ele vai sair e vai disputar essa eleição com a liminar na mão. Essa liminar, ele vai desenrolar e eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vai deixar isso para ir para a urna. Só que eu não acredito que ele, sem a máquina na mão, porque com a máquina ele perdeu, mas eu não acredito que ele, não tendo fatores novos e uma composição nova, consiga resolver isso. Juridicamente, eles foram precipitados em mandar para o Supremo Tribunal Federal. Tinha que ter deixado no TSE. Agora, em hipótese nenhuma, eu, Pablo Marçal, vou abrir mão desse governo, porque eu preciso de um governo histórico, porque o Brasil só vai mudar se São Paulo mudar. Eu recebi uma carta do Donald Trump, nós saímos dos 48 principais jornais do mundo, The Washington Post, The Sun, El País, o San Salvador, saiu no The New York Times, saiu na China, na Rússia, saiu em tudo. E a equipe do Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta me solidarizando com a cadeirada. Ela não é tão importante como uma facada e nem tão importante como uma bala de fuzil. Acho que é proporcional ao cargo de cada um, né? Só que a relativização dessa coisa, para mim, hoje me pegou de surpresa. Tá muito estranha essa eleição.
Hoje, alguns jornalistas, turma, começaram a me amar. Gente que é esquerdista. Aí eu chamei no canto, mas o que você tá rindo pra mim? O que tem de errado? Ah, sua postura tá diferente, mas ver o Silas te atacando me incomoda. Aí o outro que não gosta de jeito nenhum, eu sou o primeiro cara de direita que tá conseguindo o voto do Lula. Não sei se vocês sabem disso. Dá uma olhada aí nas pesquisas aí. Eu sou o primeiro cara que tá conseguindo o voto da esquerda. Aí você fala, mas por quê? Porque os caras tá vendo o Bolsonaro se levantar contra mim. Ou seja, que confusão que é essa, cara? Agora fique com um trecho muito interessante da análise cirúrgica do Glauber sobre uma fala de Tarcísio em uma entrevista na Jovem Pan. Boulos e Marçal. Ah, não faz essa pergunta. Mas o Piperno está sempre de prontidão para dar o bote. Está sempre de prontidão. Para dar o bote. Sempre. Pergunta difícil pra caramba. Governador. Pode anular o voto também. É um bom caminho. Assim. Cara, tem que voltar isso aqui, cara. Boulos ou Marçal? Ah, não me faça essa pergunta, cara. Calma aí, deixa eu voltar isso aqui, cara. Sempre de prontidão para dar o bote. Está sempre de prontidão. Para dar o bote. Sempre. Pergunta difícil pra caramba. Governador. Pode anular o voto também. É um bom caminho. É um bom caminho, cara. Pode anular o voto. É um bom caminho. Aí não dá, cara. Como é que pode? Cara, você que votou no Tarcísio, tu aprova isso? Marçal e Boulos no segundo turno, tu anula teu voto? É um bom caminho anular o voto tendo o Boulos na disputa? Se for assim, o Tarcísio agora, então, vou virar do MBL agora. Porque, assim, cara, vamos ser coerentes. O MBL recebe todas as críticas por ser isentão, por direcionar o voto da sua militância nulo entre Bolsonaro e Lula. Marçal e Boulos agora é um bom caminho? Enfim, cara. Não me faça essa pergunta, cara. Pelo amor de Deus, o Tarcísio, eu tenho que responder entre Marçal e Boulos, ele quer o Nunes no segundo turno, para ele ficar apoiando o Nunes. E se o Boulos leva, cara? Rapaz, o cálculo dos caras era um cálculo muito simples. Irmão, a gente vai pro segundo turno, mas quando chegar no segundo turno, é todo mundo contra o Boulos. E a nossa militância, o eleitor bolsonarista, o eleitor do Tarcísio, vai vir todo com a gente, não vai questionar se é o Nunes. Até apareceu o Marçal. Eita ferro. Agora, eu nunca entrevistei o Tarcísio, gostaria de entrevistar em algum momento, mas essa postura dele aqui parece uma postura totalmente partidária, né? Não parece uma postura de direita. É uma postura que está pelos mesmos valores, né? Inclusive, voto nulo contra o Boulos, mas vamos continuar. O voto não é secreto? É ficar entre a cruz e a espada, porque eu não sinto confiança nenhuma condição de fazer um trabalho, um bom trabalho de gestão, não apresentou nada na campanha até agora, só lacração, e o outro pensa frontalmente, de maneira oposta ao que eu penso. Todos os trabalhos que nós estamos conduzindo em parceria seriam interrompidos numa gestão Boulos. Eu não vejo condição nele de fazer, por exemplo, um bom trabalho de ordem pública, um bom trabalho na área de posturas. Ele tem compromissos com determinados grupos que impediriam a gente de ter um bom resultado. Ué, acabou? Ah, é uma edição. Tá, eu vou continuar. Olha só, vai entrar um outro vídeo agora. Muito bom a fala do Tarcísio agora. Aqui a gente bate, mas quando for pra... Realmente, ele é um cara muito pragmático, ele é um cara de execução. E, totalmente, tudo que ele quer fazer, o Boulos atrapalha, né? E ele fala do Marçal, que o Marçal não inspira confiança nenhuma, né? Como é que vai ser então, cara? Eu quero ver o 7 de setembro, primeiro episódio. Segundo episódio, eu quero ver um segundo turno. Se o Marçal ganhar no primeiro turno, eu continuo achando que... Eu falei que era impossível semana passada. Caraca, tudo muda, cara. Semana passada eu falei que era impossível. Essa semana eu já não consigo falar que é impossível. Por que eu achava que era impossível? Porque se tu tem uma força bolsonarista, o Bolsonaro numa campanha, o Lula em outra campanha, só ali você já tem 25% de cada lado. Então fica difícil o cara levar no primeiro turno. Agora, se sai esse apoio do Bolsonaro, se o Bolsonaro sai da campanha do Nunes, aí já fica mais fácil levar no primeiro turno. Né? Mas se o Marçal levar no primeiro turno, ele vai livrar o Tarcísio de um constrangimento. E o Tarcísio, o melhor pro Tarcísio é
ou dá Nunes no segundo turno, ou Marçal leva no primeiro. Porque Marçal no segundo turno, ele vai ter que passar por cima dessa fala aqui e apoiar o Marçal. Se ele votar nulo e se ele não entrar na campanha do Marçal, o que o Nicolas vai achar? O que você que vota no Marçal vai achar? Você que votou no Tarcísio vai achar? Se o Bolsonaro entrar na campanha do Marçal no segundo turno, o Tarcísio não vai? Teve um racha, então, Tarcísio e Bolsonaro?